Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar as camadas eletrônicas ou níveis de energia. Uma vez que sabemos que o volume do átomo é, em sua maior parte, caracterizado pela presença de elétrons, a eletrosfera é, portanto, a região de contato entre átomos de diferentes tipos. Assim, as ligações químicas elas dependem da interação entre a nuvem de um átomo e a nuvem de um átomo vizinho. Esses átomos próximos eles vão interagir as suas nuvens eletrônicas, fazendo com que ocorra as ligações químicas. Como sabemos, o volume dos átomos é determinado pelo volume da eletrosfera, que é a região em que os elétrons ficam localizados. Como alguns desses elétrons eles são mais facilmente removidos do átomo que outros, isso nos leva a concluir que alguns elétrons são mais presos ao núcleo do átomo do que outros. Alguns elétrons estão mais fortemente presos aos átomos e outros elétrons podem ser mais facilmente soltos desse átomo. Os elétrons estão organizados, ou melhor, distribuídos em 7 níveis de energia, sendo eles representados por camadas. Assim, nós temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas comporta um número máximo de elétrons. Para a camada K, nós vamos ter, no máximo, 2 elétrons. Camada L, que é o segundo nível de energia, nós vamos ter 8 elétrons, podendo ser comportados. Na camada M, 18. Na camada N, 32. Na camada O, 32. Na camada P, podemos colocar até 18 elétrons. E na camada Q, 8 elétrons. Além dos níveis de energia que temos de 1 a 7, das letras K até a letra Q, nós vamos ter também os subníveis de energia ou subcamadas. Esses subníveis de energia, eles são designados, ou melhor dizendo, são representados por letras S, P, D e F. Em cada subnível de energia, temos um máximo de elétrons permitido. No caso do subnível S, nós vamos ter no máximo 2 elétrons. No caso do subnível P, 6. No D, 10. E no F, 14. Devemos lembrar que um subnível com baixa energia é um subnível estável. E todo sistema tem tendência para ficar estável. Os elétrons que são colocados nos subníveis de menor energia acarretam ou levam a um estado de maior estabilidade para o átomo. Nesse caso, a gente diz que o átomo ele se encontra no estado fundamental, no estado de menor energia. Comparando os 4 subníveis aqui, o S é aquele que tem menor energia. Uma vez que sabemos que os subníveis S, P, D e F podem comportar esses máximos de elétrons aqui descritos, 2, 6, 10 e 14, podemos agora pensar na distribuição dos elétrons nos subníveis de energia. Vamos falar então da distribuição de elétrons. Antes de falarmos da distribuição de elétrons propriamente dita, devemos levar em consideração algumas informações que são relevantes. Por exemplo, existem 2 tipos de energia, que é a energia potencial e a energia cinética. Essas energias elas existem para com os elétrons. Então, vamos imaginar no elétron que está
a uma certa distância do núcleo. O núcleo, como vocês devem imaginar, é a parte central deste círculo. Então, um elétron ele pode estar aqui na fronteira do átomo. O elétron também pode se localizar numa região mais próxima do núcleo, então uma região mais distante, uma região mais próxima do núcleo. E nesse caso, devemos considerar que a energia potencial ela é menor, portanto, ela diminui conforme nós nos aproximamos do núcleo. À medida que a energia potencial diminui, ocorre o aumento da energia cinética. Então, o elétron, nas proximidades do núcleo, ele ganha maior velocidade. Ele se movimenta muito mais rapidamente. Uma analogia que poderia ser aplicada a este conhecimento seria o seguinte: um satélite, quando ele está nas proximidades do espaço, ele diminui velocidade. Mas à medida que ele vai caindo na Terra, né, ele ganha energia cinética. Então, essa energia potencial ela é transformada, né, em energia cinética. De tal maneira, pessoal, que a energia total do elétron aumenta à medida que o elétron se afasta do núcleo. A energia aumenta conforme o elétron se afasta do núcleo, conforme o elétron se aproxima da fronteira da eletrosfera. Neste caso, surge a figura de um cientista que nós conhecemos com o nome de Linus Pauling. Este químico norte-americano, ele descobriu, ele conseguiu verificar de que maneira, em que ordem a energia dos subníveis cresce. Então, os subníveis S, P, D e F, ele descobriu de que maneira a energia desses subníveis cresce. E aí foi construído um diagrama que é comumente conhecido como diagrama de Linus Pauling, em que esse diagrama ele mostra exatamente a ordem crescente de energia dos subníveis. Dessa maneira, vamos escrever então o diagrama de Linus Pauling. Sabemos até agora que nós temos os níveis de energia, e que dentro desses níveis de energia nós temos os subníveis de energia. A descoberta de Linus Pauling nos permite colocar esses subníveis de energia em ordem crescente de energia. A ordem crescente de energia dos subníveis, ela coincide exatamente com as diagonais do diagrama de energia que nós vamos desenhar agora. Sabemos que temos 7 níveis de energia. Esses 7 níveis de energia são representados pelos números de 1 a 7. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º nível de energia. Dentro de cada nível de energia, nós vamos ter então os subníveis de energia. E, embora não seja um momento, nós sabemos que dentro dos subníveis de energia nós vamos ter o que nós chamamos de orbitais. Cada subnível de energia, portanto, representa um conjunto de orbitais. Os subníveis que vamos aqui representar são os subníveis S, P, D e F. O subnível S, ele aparece já no primeiro nível de energia. O subnível P, por outro lado, ele vai aparecer no segundo nível de energia. O subnível D vai aparecer no terceiro nível de energia e o subnível F vai aparecer no quarto nível de energia. Assim, podemos escrever que o subnível S está no primeiro nível de energia, como também estará no segundo nível, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º nível de energia. No segundo nível de energia, nós vamos ter então a figura do subnível P. Assim, vamos escrever o subnível P no segundo nível de energia. Então, vamos escrever aqui 2P. Como também escreveremos
3p, 4p, 5p, 6p e 7p. No terceiro nível de energia aparece o subnível D. Portanto, podemos escrever aqui 3D, 4D, 5D, 6D e o subnível D não aparece no sétimo nível de energia. O subnível F aparece no quarto nível de energia. Portanto, vamos escrever 4F e nós vamos ter o subnível F também no quinto nível de energia. Então, 5F. Agora que nós escrevemos cada um dos subníveis aqui dispostos, vamos traçar linhas diagonais que cruzam cada um desses subníveis, começando pelo 1S. Então, nós temos uma seta indicada para cá, a próxima seta vai cruzar o 2S e assim sucessivamente. Cinco F, 6D, 7P. Veja que agora nós temos linhas diagonais passando por cima de cada um dos subníveis representados no diagrama. Isso indica exatamente a sequência de distribuição de elétrons, que vai de 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D e 7P. Portanto, aqui é o início e aqui embaixo é o fim da distribuição eletrônica. Além disso, é importante destacar a quantidade de elétrons que cada um dos subníveis pode comportar. No caso do subnível S, é possível comportar no máximo 2 elétrons. No caso do subnível P, é possível comportar até 6 elétrons. No caso do subnível D, 10 elétrons. E no F, 14 elétrons. Agora podemos fazer distribuição eletrônica para qualquer um dos elementos químicos da tabela periódica. O cloro, por exemplo, é um elemento em que o seu Z é igual a 17, ou seja, este átomo possui 17 elétrons. Vamos então fazer a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica segue exatamente essa sequência indicada pelas setas. Vamos iniciar colocando no primeiro nível o subnível S, com 2 elétrons. Aqui a quantidade de elétrons, 2, só que nós precisamos distribuir 17. Então, nós vamos seguindo essa sequência. Então, agora vem 2s2. Com 2s2 escrito, nós temos até agora 4 elétrons. 2 elétrons do subnível S no primeiro nível de energia e 2 elétrons no subnível S no segundo nível de energia. Então, nós temos até agora 4 elétrons. Nós precisamos continuar, então, a distribuição eletrônica, escrevendo, portanto, o próximo, que é 2p6. Com 2p6, nós atingimos 10 elétrons. 6 mais 4, 10. Continuamos. 3s2. Agora nós temos 12. 3p6. Veja que se a gente somar a quantidade de elétrons aqui, vamos ter 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. 18 é maior que 17. Nós precisamos distribuir apenas 17. Então, o que nós vamos fazer é diminuir um elétron, em vez de 6, nós vamos escrever 5. O subnível P comporta até 6 elétrons. Não significa dizer que precisa ter os 6. Nós podemos fazer a distribuição eletrônica comportando apenas 5, como é o caso
da distribuição do cloro. Vamos agora analisar a quantidade de elétrons que está distribuída em cada um dos níveis de energia. Veja, no primeiro nível de energia nós temos 2 elétrons. No segundo nível de energia nós temos 2 mais 6, que dá um total de 8. No terceiro nível de energia nós temos 2 e 5, que dá um total de 7. Assim, podemos escrever que nós temos a camada K, camada L, que é o segundo nível de energia, e a camada M, que é o terceiro nível de energia. No primeiro nível de energia, nós temos 2 elétrons do subnível S. No segundo nível, representado pela letra L, nós temos 8 elétrons. 2 do subnível S, 6 do subnível P. Portanto, 8 elétrons. E no terceiro nível de energia, nós vamos ter 7 elétrons, sendo 2 do subnível S e 5 do subnível P. Existem várias maneiras de se fazer a distribuição eletrônica. Uma das maneiras simples de aprender a distribuição eletrônica é a seguinte. Vamos representar as letras dos subníveis S, onde essa letra S ela representa uma palavra, vamos chamar essa palavra de Sol. No caso do subnível P, nós vamos representar essa letra P por, eu vou já explicar o motivo. A letra D nós vamos representar com a palavra depois. E a letra F com a palavra foi. Então, S de Sol, P de por, D de depois e F de foi. Podemos então escrever a distribuição eletrônica da seguinte maneira, fazendo repetições sucessivas. Sol, Sol, pôr do Sol, pôr do Sol. Depois do pôr do Sol, depois do pôr do Sol. Foi, depois do pôr do Sol, foi, depois do pôr. Repetindo, Sol, Sol, pôr do Sol, pôr do Sol. Depois do pôr do Sol, depois do pôr do Sol. Foi depois do pôr do Sol, foi depois do pôr. Essa sequência é fácil de lembrar. Vamos lá novamente. É uma repetição. Sol, Sol, pôr do Sol, pôr do Sol. Depois do pôr do Sol, depois do pôr do Sol. Foi depois do pôr do Sol, foi depois do pôr. Somente no último aqui no final, que não vai ficar foi depois do pôr do Sol, não tem a letra S aqui. Encerra na letra P. Então, agora que a gente escreveu os subníveis, nós podemos escrever exatamente sabendo a sequência de que o subnível S aparece primeiramente no primeiro nível de energia, o P no segundo, o D no terceiro e o F no quarto nível de energia. Então vamos lá. O primeiro S é 1. O segundo vai ser o 2. Aqui nós vamos ter o 3, 4, 5, 6 e o sétimo. O primeiro P aparece no segundo nível de energia. Subnível P, o primeiro aparece no segundo nível de energia. Então, nós vamos ter 2P, em seguida 3P, 4P, 5P, 6P e 7P. O primeiro subnível D aparece no terceiro nível de energia. Assim vamos escrever 3D, 4D, 5D, 6D. Assim, verificamos que não temos o sétimo D, como mostrado aqui também no diagrama ao lado. O primeiro subnível F aparece no quarto nível de energia. Então, F nós temos dois. Temos o quarto nível de energia e temos
o quinto nível de energia. Pronto, aqui nós temos a sequência de distribuição, que é a mesma mostrada aqui do lado no diagrama. Nós vamos começar com um S, depois para 2S, essa sequência aqui. Terminou no 4S, vem para o 3D. Terminou no 6S, vem para o 4F. Terminou no 6D aqui, vem para o 7P. Agora, basta que a gente coloque a quantidade de elétrons que tem em cada subnível. No caso, 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons no subnível P, 10 elétrons no subnível D e 14 elétrons no subnível F. Agora que fizemos a distribuição por um método alternativo, pause o vídeo e verifique se nós temos exatamente a mesma sequência mostrada no diagrama aqui nessa distribuição alternativa. Lembramos que começamos com um S e terminamos aqui em 7P6. Essa aqui é exatamente a sequência de distribuição aqui é o início e aqui é o fim da distribuição eletrônica. Para fins práticos, toda vez que eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou fazer exatamente da maneira alternativa, que é a maneira que eu acho mais interessante, a maneira que eu aprendi e me sinto mais confortável. Portanto, se você acha interessante esse método, reveja o vídeo quantas vezes for necessário, repita essa sequência, Sol, Sol, pôr do Sol, depois do pôr do Sol, depois do pôr do Sol, foi depois do pôr do Sol, foi depois do pôr. Espero que você tenha entendido a distribuição eletrônica. Bons estudos!